Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu em 1989. É mais um aqui que envolve stalker. Vocês pediram muito para eu estar trazendo mais esse tipo de conteúdo, principalmente o último caso que eu postei sobre isso, que é o stalker da cantora Bjork. Vocês gostaram muito desse vídeo, então também foi alguns que pediram, né, algumas dicas de vocês aqui que eu trouxe. Então esse caso que até mesmo depois do ocorrido, algumas leis mudaram nos Estados Unidos. Se você gosta de casos criminais, também de um caso de desaparecimento, de mistério, todas as semanas eu trago aqui para vocês 3 vídeos na semana sobre esse tipo de conteúdo. Então se inscreve no canal se ainda não for inscrito, dá essa moral aqui. Também deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda muito. Ativa o sininho para não perder nada aqui do canal. Então bora comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o stalker Robert Brado e a atriz Rebecca Schaeffer. Rebecca Schaeffer nasceu em uma família judia no dia 6 de novembro de 1967. A criança era filha única de Dana, uma escritora e instrutora, e de Benson Schaeffer, um psicólogo infantil. Ela foi criada na religião judaica em Portland, em Oregon, onde estudou na Lincoln High School. De início, a ideia principal da Rebecca era se tornar uma rabina, mas com o tempo ela viu que levava muito jeito para ser uma modelo ou até mesmo uma atriz. Era uma área que ela gostava muito. Então, desde jovem, ela fez pequenos papéis, como em comerciais de TV, e até mesmo ela foi figurante em um filme. No ano de 1984, a Rebecca estava com 17 anos e ela conseguiu a permissão de seus pais para morar sozinha em Nova York, e assim ela construir toda a sua carreira tanto como atriz e tanto como modelo, até que ela conseguiu um pequeno emprego de atriz em uma novela, e ela ainda tinha aquele desejo de se tornar modelo, mas ela não recebia muitas oportunidades devido à sua altura, que era de 1,70 m, então não era uma altura recomendada para uma modelo, mas mesmo assim ela não desistiu. Até mesmo ela foi para o Japão, passou um tempo lá para ver se conseguia algum outro emprego, porque ela queria muito ser modelo, mas também devido a seu peso, a sua altura, ela não teve muitas oportunidades. Então ela retorna para Nova York, insiste mais um pouco. Ela também ao mesmo tempo trabalha como garçonete em uma lanchonete, e ela vai ali aos poucos, as portas vão se abrindo para essa área da arte, né, que ela gostava muito, tanto de ser modelo como de ser atriz. Em 1986, ela recebeu um pequeno papel em um filme de comédia, mas a sua atuação acabou sendo editada do filme, então tem apenas um trecho do filme na qual ela aparece. Foi então que durante uma sessão de fotos para uma campanha de joias, ela conseguiu chamar a atenção dos produtores que estavam escalando o elenco para uma série chamada My Sister Sam. Rebecca ganhou o papel de Patricia Russell, mais conhecida como Patty na comédia. De início, a série fez muito sucesso, tinha muitos fãs, principalmente os jovens, então a partir daquele momento ela começou a ficar um pouco famosa, receber um pouco mais de atenção, parecia que ela estava indo no caminho certo. Teve um momento em que ela estava gravando para a série de comédia que um dos seguranças chegou e avisou que havia um fã dela procurando por ela, que queria conversar e até mesmo entregar alguns presentes para ela, mas o segurança achou melhor que isso não acontecesse porque poderia ser um pouco perigoso. Então nesse momento ela começou a entender que realmente estava se tornando uma pessoa famosa. Em 1987, ela estampou a capa da revista Seventeen, uma das mais vendidas na época. O crescimento era visível nela, mas mesmo assim, o seu comportamento nunca mudava. Ela dizia que era apenas mais um dia de trabalho, então ela se dava muito bem com aquilo, com aquela fama, e ela continuava do mesmo jeito, tratando as pessoas iguais, sem ter aquela história da fama subir a cabeça.
Mas a audiência da série My Sister Sam caiu muito e a série foi cancelada na segunda temporada. Com isso, a Rebecca conseguiu um papel em um filme de comédia. Em 1989, esse filme foi lançado e ele era chamado de Cenas da Luta de Classe em Beverly Hills. Nesse filme, ela deu vida à personagem Zandra, e esse filme era um pouco diferente do que ela já havia feito. Era um filme com uma comédia mais obscura e também um lado mais adulto. Foi nessa vez que ela teve a sua primeira cena de romance e também de relação sexual, o que para ela era ótimo, porque assim as pessoas viam que ela era uma atriz muito versátil e séria. Depois do lançamento desse filme, em 18 de julho de 1989, a Rebecca estava em sua casa se preparando para uma audição do filme O Poderoso Chefão 3, e esse papel com certeza mudaria muito a vida dela se ela fosse escalada. Então, ela estava muito animada e digamos que no ponto mais alto de sua carreira nesse momento. Ela também estava com 21 anos. Naquele dia, ela escuta alguém bater em sua porta e como ela estava esperando que entregassem o roteiro do seu novo possível filme ou até mesmo que alguém da direção viesse conversar com ela, então ela abriu a porta e se deparou com Robert John Bardo, de 19 anos. Ele disse que era o seu fã número 1, que gostava muito dela, que já tinha mandado muitas cartas para ela, e ela conversa um pouco com ele e parece tudo normal e parecia apenas um fã. Talvez ela tenha achado um pouco esquisito como um fã achou o endereço de sua casa, mas mesmo assim eles conversam um pouco e parecia tudo normal. O jovem, ele carregava um livro chamado O Apanhador no Campo de Centeio, o mesmo livro que Mark David Chapman carregava quando assassinou John Lennon em 1980. Só que o comportamento do Robert mudou completamente. Ele começou a xingar ela, dizendo que ele não aceitava toda aquela situação daquele filme, que ele viu que ela estava mais adulta e até mesmo teve algumas cenas mais quentes com um homem na cama, e ele dizia que não aceitava nada daquilo, que ela era apenas mais uma vadia de Hollywood, e ela ficou muito surpresa com tudo aquilo. Ele chorava muito também, ele estava muito nervoso, mas mesmo assim ela tentou acalmar ele, disse que estava na hora dele ir embora. Então ele vai embora, ele vai até uma lancheria que havia próximo, toma o seu café da manhã, só que ele decide retornar para a casa dela. Então ele vai novamente lá, toca a campainha, bate na porta, ela atende mais uma vez, só que dessa vez ele simplesmente saca uma arma e dá um tiro bem no peito da Rebecca. A única coisa que ela conseguiu falar naquele momento era por quê. Apenas no dia seguinte, a polícia encontrou o Robert. Ele estava correndo em uma rodovia no estado do Arizona e ele gritava que eu matei Rebecca Schaeffer. Até mesmo foram alguns motoristas que viram aquele comportamento completamente estranho daquele homem. Então eles ligaram para a polícia e nesse momento ele é preso. Podemos dizer que essa perseguição do Robert com a Rebecca começou 3 anos antes. Ele até mesmo conheceu ela através da série My Sister Sam. Ele foi até o set de gravações, ele tentou entrar, mas os seguranças não deixaram e em questão de 1 mês depois ele retornou para o set de gravações, pediu para entrar novamente, os seguranças também não deixaram e naquele momento ele estava com uma faca. Ele até mesmo morava em outra cidade, então ele tinha que se dirigir até a Califórnia para ir até o set de gravações, para vocês verem como a obsessão dele era muito doentia. Robert entrou em contato com uma agência de detetives para conseguir o endereço de Rebecca. Eles conseguiram o endereço através dos registros de Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia. Depois de preso, o Robert assumiu que se inspirou em um artigo da revista People de 1982, quando ele leu sobre um homem chamado Arthur Jackson, que foi até a casa de Teresa Saldana para matá-la. A Teresa Saldana sobreviveu a esse ataque, mas o Arthur ele recebeu uma sentença máxima de 12 anos de prisão.
Ele também descobriu que esse Arthur conseguiu o endereço da Teresa através de detetives particulares, então ele resolveu fazer o mesmo, resolveu ir atrás de detetives particulares que conseguiram o endereço da Rebecca e depois passaram para ele. Bom, mas será que aconteceu alguma coisa na infância do Robert que fez ele ter esse tipo de comportamento? Então agora eu encontrei algumas informações sobre a infância dele, sobre a família dele, que talvez, assim, expliquem um pouco desse comportamento dele. O Robert nasceu em 2 de janeiro de 1970, na Califórnia, e ele é o caçula de seus 7 irmãos. Sua mãe era uma japonesa e seu pai, Philip, um alcoólatra. Ele era um suboficial da Força Aérea dos Estados Unidos. A família mudou-se com frequência e acabou se estabelecendo em Tucson, no Arizona, em 1983. O Robert, ele teve uma infância muito difícil e ele até mesmo foi abusado por um dos seus irmãos. E a partir desse momento ele começou a ter muitos problemas, então a família decidiu que era melhor colocar ele num orfanato porque ele tentou o suicídio. A própria família do Bardo tinha um histórico de doença mental e ele foi diagnosticado com transtorno bipolar. Aos 15 anos, ele foi internado por 1 mês para tratar problemas emocionais. O Robert desistiu da escola na 9ª série e começou a trabalhar como zelador. Nos 18 meses antes dele tirar a vida da Rebecca, o Robert ele foi preso 3 vezes por acusações que incluíam violência doméstica e também a conduta desordeira. Os vizinhos do Robert falaram que ele era muito estranho, que ele fazia algumas coisas sem sentido e que por algum motivo ele não gostava dos seus vizinhos, ele praticamente não falava com ninguém. Então os vizinhos perceberam aquele comportamento estranho no Robert. Antes de desenvolver uma obsessão pela Rebecca, o Robert ele perseguiu uma criança ativista chamada Samantha Smith antes de sua morte em um acidente de avião em 1985. Ele também teve uma obsessão por Debbie Gibson, Madonna e Tiffany Darwish. Durante o seu julgamento, os seus advogados deixaram bem claro que o Robert ele tinha sérios problemas mentais. Até mesmo uma de suas irmãs e um de seus irmãos, eles testemunharam em seu julgamento. Eles falaram que sim, que o menino tinha muitos problemas mentais, que até mesmo ele abandonou a escola. Então foi levantada a pergunta de como que ele conseguiu uma arma para matar a Rebecca naquele dia. Então ele mesmo confessou que ele não podia comprar uma arma porque ele tinha problemas mentais, mas ele convenceu o seu irmão a comprar uma arma e depois entregar a ele. Um psiquiatra que também testemunhou em sua defesa disse que o Robert tinha esquizofrenia e que foi sua doença o que o levou a cometer o assassinato. Durante o julgamento, o Robert alegou que a música Exit Do You Too foi uma influência no assassinato e a música foi tocada até mesmo no tribunal como prova e o Robert, ele dublava a letra. Como eu falei para vocês antes, o Robert ele carregava um exemplar do O Apanhador no Campo de Centeio quando assassinou a Rebecca e que ele até mesmo jogou no telhado de um prédio o livro quando ele fugia da cena do crime. Ele insistiu que era apenas uma coincidência e que ele não tinha imitado o Mark David Chapman, que também carregava uma cópia com ele quando atirou e matou o John Lennon em 8 de dezembro de 1980. Em 1981, ele foi considerado culpado de um homicídio em 1º grau e também ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Em 27 de julho de 2007, o Robert Bardo foi esfaqueado 11 vezes a caminho do café da manhã na unidade de segurança máxima da prisão estadual de Mill Creek, na Califórnia. Ele foi tratado e depois retornou para a prisão. O suspeito do ataque era um outro condenado que, na época, cumpria 82 anos de prisão por homicídio em 2º grau. Como consequências das ações de Robert Bardo e seus métodos para obter o endereço de Rebecca Schaeffer, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Proteção à Privacidade do Motorista, que proíbe que departamentos estaduais de veículos motorizados divulguem os endereços residenciais
dos residentes dos estados. Em 1990, um ano após a morte da Rebecca, a Califórnia aprovou a primeira lei anti-perseguição dos Estados Unidos, que torna crime fazer com que outra pessoa ou sua família tema por sua segurança e acarreta uma sentença de prisão estadual. A partir de 2019, essa lei é reconhecida em todos os estados dos Estados Unidos. Então, gente, trouxe mais um caso aqui para vocês que é muito similar ao que eu já trouxe, dois que eu já trouxe anteriormente. O da Christina Grimmie também foi isso do assassino ter ciúmes. Esse é bem parecido com o da Christina Grimmie, que teve toda a questão dos ciúmes, porque o assassino dela viu a foto dela com um homem. Então aqui é basicamente isso, só que dessa vez foi apenas por uma cena de um filme que esse assassino, digamos que surtou, conseguiu o endereço, que eu também achei um absurdo, né? As pessoas terem esse tipo de informação, colocou na mão de uma pessoa má que acabou fazendo isso que eu contei aqui para vocês, tirou a vida de uma menina que tinha apenas 21 anos, que a gente pode dizer que estava no auge da sua carreira, possivelmente ela conseguiria o papel naquele filme, então a vida dela foi destruída. Acredito que a vida da família dela também foi destruída por causa desse homem. Se vocês conhecem mais algum caso que envolve isso de stalker, pode deixar aqui nos comentários que em breve eu faço um vídeo aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.